Se você já usou algum óleo da Elseve que você não gostou, talvez é porque não seja um óleo. Exatamente, meu pequeno pigmeu, é por isso que no vídeo de hoje, no review de quinta de hoje, a gente vai falar sobre as linhas de Elseve e vocês vão aprender a função de cada linha e de cada finalizador. E hoje vocês vão aprender de uma vez por todas que esse é o único óleo da Elseve, tá, gente? Estes produtos aqui, eles não são óleos, então hoje vocês vão ter uma aulinha do que é cada linha. E também vocês vão entender algumas coisas sobre óleos e sérums, para você nunca mais errar na sua compra, na sua escolha de óleo e de sérum, tá? Porque são coisas diferentes. Mas vamos lá. O que é um óleo capilar? O óleo capilar, independente dele ser um óleo vegetal, dele ser um óleo mineral, dele ser um óleo de silicone, é a textura oleosa. Então, essa textura que o óleo tem, essa textura oleosa, é o que dá para ele o nome de óleo. Aí, gente, vamos ser aqui, ó, francos. O que a indústria pode chamar de óleo? Parafina líquida, óleo de bebê. Óleo de bebê é parafina líquida, é óleo mineral, tá? Puro. Óleo de silicone, igual o Gold Black da Mandy, que é só um blend de silicone. Um óleo como esse, que mistura óleo vegetal e óleo de silicone. Um óleo vegetal. Claro que cada um tem as suas características. Então, por exemplo, o óleo mineral, sozinho, a gente não sabe quão bom é a proteção térmica dele. Até hoje eu nunca vi nenhuma marca que veiculou isso. Pode ser que tenha, não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que eu nunca vi. Agora, um óleo de silicones normalmente vai ter proteção térmica, porque o silicone ele ajuda a reduzir a condutividade térmica, aumentar. Enfim, o que o silicone ele vai fazer? Ele vai formar uma película em volta do fio e quando você bater o secador, ele vai espalhar, vai ajudar a espalhar esse vento, a não absorver tanto calor. É igual vocês pensarem um fio elétrico. Vocês já viram que fio elétrico ele tá sempre encapado, né? Que é para você não ter esse vazamento de energia. Sei lá, né? Aquelas. É para você encostar e você não levar um choque. É para ele fazer essa barreira térmica, elétrica, pensando no fio de cabelo, né? A barreira térmica ali, para que esse calor não chegue tão diretamente, não danifique tanto o seu cabelo. Então, os silicones são muito viáveis. E o silicone também, ele normalmente tem uma característica catiônica, então ele tem uma polaridade positiva que vai fazer uma ligação iônica com o fio e vai conseguir fixar esses ingredientes no cabelo, diferente do óleo vegetal que costuma ser apolar, normalmente é apolar. Então, se você pega um óleo vegetal e passa no seu cabelo, você tem que passar uma quantidade muito grande para você sentir um efeito. Porque você precisa literalmente besuntar o cabelo de óleo vegetal para que você consiga, ali ó, na força do atrito, fazer esse produto ficar no cabelo. Ai, Alan, eu faço uma equitação e na hora de lavar meu cabelo fica pesado. Por quê? Porque ele é apolar. E daí o shampoo, que tem a polaridade aniônica negativa, não consegue limpar direito, porque não consegue interagir direito. Aí o que você tem que fazer? Você tem que passar um condicionador para ele se diluir com esse óleo, aí tirar isso aí lavar o cabelo, e ainda assim você corre o risco de ficar com o cabelo pesado por causa da polaridade do óleo. Alan, você está dizendo então que é melhor usar um reparador de pontas para fazer uma equitação? Toda a vida, meu pequeno pigmeu. Porque ele vai fazer muito mais sentido. Até porque o óleo vegetal, gente, dificilmente ele vai ter, quando você compra o óleo vegetal puro, dificilmente ele vai ter um veículo que consiga realmente fazer algum grande benefício no cabelo. Faz mais sentido você fazer uma equitação com um reparador de ponta como esse. Outra coisa, pensando na nutrição do fio, às vezes você gastar menos tempo, em vez de você fazer uma umectação à noite, às vezes você usar uma máscara de nutrição no banho, vai dar mais efeito para nutrição do fio, tá? Para ganho de maciez e tudo mais, para controle de frizz e tchananã. Então a gente tem que testar e ir vendo para que lado a gente consegue ir. Eu vou começar falando com vocês da linha de óleo extraordinário, a gente vai falar sobre atributos e a gente vai passando de linha em linha. Eu tô meio gripado, ó, tô meio gripado não, tô com meio um nariz congestionado, um clima de São Paulo que tá meio fosco, que tá meio neblina, a gente sabe que é poluição. Então vocês vão estar me perdoando aí se eu tiver com uma voz meio cagada, tá? Vamos lá.
O que a gente vai encontrar na linha de óleo extraordinário de L'Oréal Paris? Gente, você sabia que L'Oréal Paris é uma subdivisão da L'Oréal? Porque o grupo L'Oréal, ela vai ter L'Oréal Pro, Kerastase, Redken, Matrix, SkinCeuticals, Vichy. Será ver? Tem muitas linhas, gente. Tem muitas marcas dentro do grupo. Aí eles têm L'Oréal Paris. E dentro de L'Oréal Paris, a gente vai encontrar aquele protetor solar com cor. A gente vai encontrar o Solar Expertise, que é protetor solar também. A gente vai encontrar Garnier. A gente vai encontrar Nielle Gold, se eu não me engano, dentro de L'Oréal Paris. E as marcas de divisão de grande público estão dentro de L'Oréal Paris. Entendeu? E o Seb tá lá. A gente vai encontrar aqui nessa linha shampoo, condicionador, máscara, óleo, creme de pentear e o creme milagroso, tá? Então o óleo, ele tem toda a linha uma pegada mais nutritiva. Então, obviamente, esse shampoo vai ser um shampoo que vai ter uma limpeza mais suave, e isso você vai conseguir graças ao balanço de ingredientes, de limpeza e de condicionamento que você põe dentro do produto. Como que isso funciona? A função do shampoo é limpar, tá, gente? A função de qualquer shampoo é limpar. Aí cada marca vai pensar na sua formulação, porque claramente cada shampoo tem uma formulação diferente. Quer dizer que, esse shampoo vai tratar o meu cabelo? Não, ele não vai tratar seu cabelo. Ele vai limpar mais ou vai limpar menos. E isso se deve ao balanço de ingredientes, tá? A gente tem aqui o condicionador, e quando a gente pensa numa linha nutritiva, a gente pensa num shampoo que não faz aquela limpeza mais agressiva, é uma limpeza mais suave, porque a pessoa que tá precisando de nutrição pro cabelo vai gostar de uma limpeza mais suave. A gente tem um condicionador que quem já usou essa linha sabe que é bem parecido com a máscara. Eles têm uma reologia um pouquinho diferente, a máscara ela ainda é um pouquinho mais densa, mas é um condicionador bem denso. Aqui vai ser trabalhado diferença de ingredientes e tudo mais para fazer com que a máscara seja o item de maior tratamento da linha. A gente tem o creme de pentear e a gente tem o creme milagroso. Eles são muito parecidos também, tá? Mas também a gente vai ter algumas diferenças de ativos que vão fazer esse daqui poder ser usado também como super condicionador e um tratamento intensivo. Então, aqui provavelmente a gente vai encontrar alguns ativos mais condicionantes, a gente pode encontrar um pouco mais de dosagem dos óleos. E assim, gente, quando a gente fala um pouco mais, é importante a gente pensar em uma coisa que, assim, dentro da indústria, algumas coisas conseguem mudar a vírgula do preço, tá? Insumo não é uma coisa que muda tanto assim a vírgula do preço. O insumo pelo insumo, tá? Aqui, claro, a gente tem um creme de pentear de 250 ml e a gente tem um creme milagroso de meio litro. Então, a gente já espera que o preço aqui seja maior por conta do volume do produto. A gente tem o dobro de produto dentro, isso muda o preço. A gente tem uma embalagem que vai mais plástico, com certeza é uma embalagem mais cara. E a gente também vai ter uma porcentagem de óleo. Eu não posso afirmar para você, porque isso não é aberto para o mercado, se tem 1 ml a mais de óleo, se tem 10 ml a mais de óleo. Mas assim, gente, o insumo não é uma coisa tão cara quando a gente vai pensar assim em um insumo que foi pensado e patenteado pela marca. Então, esse blend de óleos é uma coisa que o grupo L'Oréal misturou, entendeu que esse era o blend e eles criam essa tecnologia. Então, como que eles conseguem deixar os preços baixos? Tendo centro de pesquisa. Porque uma outra marca que não tem centro de pesquisa, e quando a gente fala disso, a gente está falando de número de marcas, papo de mais de 90% das marcas do Brasil não tem centro de desenvolvimento. Então elas compram tecnologia de terceiro. Aí para você comprar a tecnologia do terceiro, sai caro, porque você precisa pagar pelo ativo, né? Quando você tem o próprio centro de pesquisa, você investe em pesquisa, a L'Oréal investe bilhões a nível mundial em pesquisa todo ano. Mas, a partir do momento que fez a molécula, o insumo não é tão caro. Entende? Essa que é a diferença de você comprar a tecnologia pronta e você desenvolver a tecnologia. Você tem um gasto até você conseguir desenvolver, mas na hora que você desenvolveu, para você fabricar em grande escala, o custo sai baixo, tá? Então por isso que o CEV consegue, L'Oréal no geral, eles conseguem fabricar produtos com tecnologias muito legais a preços mais acessíveis e principalmente a Elseve que está na divisão de grande público. Então a linha diz que tem 6 óleos, né? Então ela vai ter óleos como de coco, camélia, lótus, argan, camomila, tem óleo de matricária flower extract, que tem o extrato de camomila, a gente tem óleo, o extrato de rosa canina, a gente tem vários óleos e extratos dentro dessa linha, a gente vai encontrar. Assim,
O óleo, ele é uma base oleosa. O extrato, ele pode ser uma base oleosa, mas normalmente é uma base em pó que é misturado com tudo e você não enxerga esse pó dentro das formulações. Mas às vezes esse extrato também pode estar em óleo. A gente não sabe como é que essa matéria-prima exatamente chega na indústria, tá? Então, porque eu não compro a matéria-prima deles, eu não sei como é que ela chega. Mas ela pode se apresentar de diferentes formas, tá? A gente tem, então, esses produtos. É uma linha que promete uma nutrição maior. Então, se a gente for pegar todas as linhas de Elseve, qual que é a linha com a promessa de maior nutrição? A linha de óleo extraordinário. A gente tem a promessa de 72 horas de controle do frizz, proteção térmica até 230 graus. Então é importante lembrar que este produto tem proteção térmica até 230 graus. A gente tem no creme de pentear proteção térmica também, para você poder usar como finalizador. Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, principalmente para os cabelos mais ressecados, mais opacos, mais sem brilho. E esse óleo, ele tem a indicação da própria marca, inclusive, gente. Você pode usar ele como um pré-shampoo, você pode usar ele misturado na sua máscara, no seu condicionador, no seu creme de pentear, para você ter mais reparação graças ao blend de silicone junto com os óleos que a gente vai encontrar aqui. Você pode usar como tratamento noturno para fazer. Você pode usar ele para basicamente tudo, até para escovar o cabelo, ou escovou o cabelo, quer aplicar mais uma camada de proteção, aplica e daí você faz sua chapinha, seu babyliss. Ele não vai fritar o seu cabelo, tá? Pode ficar tranquilo. Agora, passando desta linha, vamos para qual agora? Vamos para Glycolic Gloss. Exatamente, meus amores. Eu não sei se eu já falei, eu acho que eu já falei, mas esse é o único óleo que o Elseve tem, tá? O Elseve não tem nenhum outro óleo, às vezes, eu usei um óleo e não gostei, você não usou um óleo, porque o único óleo é esse. Eu usei esse e não gostei, então tá bom, então eu vou aceitar. Mas usou outro óleo e não gostou, não usou óleo. Vamos lá, Glycolic Gloss, então ele tem este nenenzinho aqui. E, gente, eu vou falar pra vocês, já quero adiantar, esse daqui é um produto que normalmente quando eu viajo pra fora eu levo. Porque, assim, ó, pra maciar cabelo na água de calcário, puta que pariu, isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom. Qual que é o bafo? Vamos ver o que a gente vai encontrar primeiro aqui dentro da linha. Vou mostrar todos os products. A gente vai encontrar também shampoo, condicionador, máscara, o acidificante e o creme de pentear. E o sérum, né? E o sérum que não tá nessa foto bonita, foi esquecido no churrasco. Tá. Essa linha ela faz uma limpeza um pouco maior. Esse shampoo ele já vai fazer uma limpezinha um pouco maior. Sabe o que essa linha me lembra muito? A linha Gloss Absolu da Kerastase. Nossa, Alan, você está comparando, gente. As duas marcas são do mesmo grupo? Os laboratórios se conversam? Estou dizendo que é o mesmo produto? Não. Estou dizendo que é a mesma fórmula? Não. Estou dizendo que é um dupe? Não. Estou dizendo que me lembra o shampoo, ok? Que é um shampoo que ele tem uma limpezinha um pouco maior. É um shampoo que você vai ter um pouquinho mais de adstringência. Se você gosta de usar bastante finalizador no seu cabelo, você vai gostar desse produto, desse shampoo. Aí qual que é o bafo? Aqui trabalha-se com o ácido glicólico, não é o glioxílico alisante. Já vi muita gente falando que, ai, porque ele tem alisante. Não é alisante, gente, pelo amor de Deus. Ei, 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 são ativos diferentes. Eu acho que é bom e é ruim ao mesmo tempo a internet aprender sobre ativos, porque é bom porque as pessoas dão uma clarificada nas ideias assim e aprendem melhor as coisas. E é ruim porque tem gente que acaba criando uma confusão também. Porque a gente tem o ácido glioxílico, que é o alisante, não tá nessa linha. Inclusive, foi proibido pela Anvisa o uso em alisantes. A gente tem o ácido glicólico, que é o mesmo da skincare. Então, o que esse ácido glicólico ele vai ajudar a fazer? Ele vai ajudar a deixar o seu couro cabeludo mais saudável também, então, na aplicação do shampoo. E ele vai ter junto na formulação, ele vai ajudar a aumentar o alinhamento do seu cabelo. Isso é uma coisa importante da gente falar. Toda vez que a marca ela vem e fala assim: você vai ter 10% mais brilho. Os testes foram feitos com a linha completa. Então, pensando no sistema de tratamento aqui, a gente vai passar o shampoo, a gente vai passar a máscara ou o condicionador, por cima vai passar o acidificante. No final, a gente vai passar o creme de pentear ou o sérum, tá? Normalmente o sérum. E daí assim você consegue esse brilho que a marca está prometendo, tá? Então, aqui ó, o que eles falam desse produto? pH não ácido, pH, poroso e sem brilho, pH ácido, fio selado com brilho. Esse ácido nossa, vai acabar com o meu cabelo porque é uma progressiva é ácida. Não, gente, não é isso, tá?
O nosso fio de cabelo, conforme a gente vai causando danos a ele, a gente vai deixando esse pH do fio mais ácido. O pH do fio normalmente é perto de 5, o estável. Mas assim, se você faz descoloração, se você faz alisamento, você vai criando um ambiente mais ácido quando o seu cabelo está molhado, porque o cabelo não tem pH, o cabelo ele tem o ponto isoelétrico, e esse ponto isoelétrico ele se regula com o pH dos cosméticos, tá? Só que quando a gente molha o cabelo, a gente tem essa tendência de ficar, o pH se usa muito para ilustrar, né? Então fica complicado a gente ficar falando desses termos aqui, mas assim, é como se o pH do nosso cabelo ficasse mais alcalino, mais alto, quanto mais dano você tem no cabelo. Então, quando você usa produtos com pH mais baixo, você consegue estabilizar ele de volta ali na casa dos 5 e manter ele com aparência saudável, com uma aparência de um cabelo que não tenha sofrido tanto dano, entende? E assim, gente, qualquer leve ajuste que você faz no pH para deixar ele mais ácido, vai dar um resultado legal no cabelo. Geralmente acidificantes, eles trabalham ali na casa de 3,5 a 4,5. Então lembra que eu falei que o pH bonitinho, estável do cabelo é mais perto de 5? Quando a gente tem um cabelo que está mais danificado, que o pH da solução vai ficando ali em 7 após o enxágue do shampoo, e você passa um acidificante com pH 3,5, ele vai descer o pH. Alan, mas as máscaras normalmente podem ter já o pH 3,5. Sim, muitas máscaras têm pH 3,5, isso é ótimo. E talvez você nem precise usar um acidificante, nem sinta necessidade. Mas às vezes você passar uma máscara que já vai reduzir e passar o acidificante para dar mais uma reduzida, que é a proposta desse produto, você vai ter um resultado ainda mais legal. Com uma cutícula mais alinhada, que é essa demonstração, uma cutícula mais apertadinha, mais alinhada, você vai ter mais refração de brilho. Assim você consegue menos porosidade e mais brilho no cabelo. Ai, Alan, mas é só uma maquiagem, assim como tudo que você passa no seu cabelo, pequeno pigmeu. A gente tem aqui então o combate da porosidade, selamento das cutículas, lamina as cutículas para um brilho extremo e protege contra agressões externas, ó, com o uso de shampoo e condicionador. Não é nem o sistema completo, tá? Aqui já é só com o uso do shampoo e condicionador. Então, falando aqui de ativos, a gente vai encontrar, deixa eu pegar aqui, o acidificante, com pH mais ácido, eles não dizem exatamente que pH é esse. Mas a gente tem aqui, a gente vai entender que deve ser perto de 3,5, que é o meio padrão, e 6% do complexo de ácido glicólico. O que é o complexo de ácido glicólico? É o ácido glicólico com os veículos, com os outros ingredientes que compõem a tecnologia. Porque é um complexo. Vejam que não está escrito 6% de ácido glicólico, tá? E eu, se fosse para dar um chute, eu diria que deve estar entre 1 e 1,5 de ácido glicólico. Porque, gente, mais uma vez, os ingredientes nas formulações não são colocados em altíssimas quantidades, tá? Essas tecnologias geralmente são quantidades entre 1,5, 2 assim, ó, no pau brabo. Ai, Alan, mas é porque o Seve é barato. Não, meu amor, isso vale para Kerastase, vale para L'Oréal Pro, vale para Redken, vale para Matre, vale para todas, tá? O que se cria são os complexos. Aí o complexo para que esse ácido glicólico trabalhe bem, a gente precisa misturar ele com mais 2 ml de ácido cítrico, com mais 3 gramas de, enfim, do outro ingrediente, e daí isso se faz a molécula, se patenteia, o complexo com ácido glicólico vira uma patente, e ele é usado a 6% dentro desta formulação. Entenderam? Então não é que o ácido glicólico tá 6%. E, gente, mais uma vez, nas marcas caras é do mesmo jeito. Não é porque o Seven, que é uma marca mais em conta, que tem uma quantidade reduzida. Não. Tudo é assim. Uma coisa que eu gostaria que as pessoas botassem na cabeça. Porque elas acham que só porque é barato é pior, né? Aí no sérum a gente vai encontrar 3% do ácido glicólico, tá? Que alinha e protege os fios com filtro UV. Então isso ainda pode ser que, sei lá, vai que esse complexo com ácido glicólico tem um silicone. Por que que vai menos no finalizador? Porque no finalizador já tem que pôr outros silicones, e daí você consegue colocar menos do complexo e chegar num resultado legal. É tudo balanço de fórmula, gente. Não tem ninguém brincando dentro de laboratório. Tá todo mundo trabalhando muito certinho para levar o produto mais assertivo. Vocês imaginam que é a maior marca do mundo, eles vão querer fazer alguma coisa errada. Não vão.
Não vão. Tem algumas informações adicionais aqui, que Glycolic Gloss, ele ajuda a selar as cutículas, combate a porosidade, devolve o brilho e dá esse efeito vitrificado, né? O efeito, tipo, sei lá, de brilho mesmo. A gente vai ter, então, todos os produtos a gente já falou. Ele também dá o claim de 3 vezes mais gloss, então aumento de 3 vezes no brilho do cabelo, é o que a gente subentende. É para cabelos porosos, opacos e sem brilho. Tá? Basicamente é isso. Explicamos. Aqui, só para fechar, temos proteção térmica, proteção UV, que o raio UV ele acaba danificando o cabelo também. Então aqui é legal que tem proteção de raio UV. A fragrância dele é muito gostosa, muito gostosa. E com ele se iniciou uma troca de fragrância que foi se sucedendo dentro de Elseve, né? A gente tinha produtos com diferentes fragrâncias e depois que lançou ele, a fragrância foi tão aceita pelo mercado que alguns outros produtos ganharam fragrâncias muito parecidas com a dele. E isso nos leva a, vamos falar de Liso dos Sonhos, que foi a franquia que saiu na sequência dessa. E, gente, só pra fechar, por que que isso aqui não é um óleo? Eu amo que eu tenho vários, eu nunca sei qual que tá usado e qual que não tá. Vocês podem ver, ele é mais líquido, ó. É um líquidozinho. Se você mexe assim, ó, e a fórmula vai mais pro aquoso, é um sérum, não é óleo. E a fórmula dele vai ficando mais aquosa. O que é bom porque te permite você passar no cabelo e ele não pesar com o cabelo úmido. Esse produto você pode passar o cabelo seco? Pode. É indicação? Não. A gente tem Liso dos Sonhos, que também, mais uma vez, a gente vai ter essa formulação mais aquosinha. Ó, ele tem uma fórmula mais aquosinha. Na hora que você passa, ele já vai se diluindo, você não fica com esse resíduo de óleo. E talvez até, ó, ele vá formando um leve creme. Óleo não tem, não pode, não é pra fazer isso, não é que não deve, não pode, né? Mas não é pra. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera. Mas enfim, ele tá formando uma espécie de um creminho aqui, ó. Porque é do sérum, né? Não que ele tenha que formar esse creme também, eu acho que são os dois interagindo, enfim. A informação importante é que vocês saibam que isso não é um óleo. Então, eu usei como óleo, não gostei. Porque não é um óleo. Então, vamos lá. A comunicação principal dessa linha é do alfa-hidroxiácido, que é esse AHA, com queratina vegetal. O que que isso quer dizer? A queratina vegetal é uma queratina que vem da... Queratina vegetal é um nome comercial, tá? A queratina ela é uma proteína que é o maior componente do nosso cabelo. Então, se reconstrução fosse um problema no nosso cabelo nasceria quebrando, porque ele é basicamente feito de proteína. Junto com o alfa-hidroxiácido. O alfa-hidroxiácido são ácidos orgânicos, como por exemplo o ácido cítrico é muito usado pela indústria. A gente vai falar um pouco mais dele no Bond Repair. E o ácido cítrico, ele tem uma molécula menor que consegue ajudar a criar ligações de forças mais fortes dentro do fio. Então, ela consegue chegar a níveis mais adentro da cutícula e aumentar a força. E ele faz isso junto com a queratina vegetal. Então, qual que é a intenção quando você usa essa linha? A intenção é que você tenha uma reparação, inclusive, profunda do seu cabelo e daí depois você tem uma superfície tão bem alinhadinha por conta dessa reparação do fio, que você vai conseguir fazer um coating com esse silicone, que aqui dentro tem o polisilicone 29, que é um silicone super utilizado na indústria, e como isso não é uma publicidade, eu posso dizer que é o mesmo silicone que está presente dentro do UAU, que é aquele prateadinho que ficou famoso com as Kardashians. E quando é publicidade não pode fazer comparação, tá, gente? Porque senão o Conar derruba, dá multa pra empresa, isso aqui não é publicidade. Então, você consegue com a fibra mais alinhada, você consegue criar essa película de silicone, que é uma película bem molinha, bem emoliente, bem macia. E que você, bem flexível, flexível é a palavra, que você vai ter essa blindagem da umidade, tá? Então, vamos descendo aqui um pouquinho a comunicação. Essa Mona aqui é brasileira. Essa aqui eu não conheço. Essa aqui eu sei que é brasileira. Tá em todas as propagandas agora, essa Mona. Fiz a prova de umidade. Tchananã, 2 vezes mais liso. E aqui, ó, vocês podem ver que esses asteriscos, gente, estão sempre aqui, ó. Testes instrumentais, uso conjunto shampoo, condicionador, creme de pentear e sérum. Então ele fica 2 vezes mais liso com o sistema. 72 horas de controle de frizz, com esse mesmo.
92% menos danos futuros num teste instrumental com uso conjunto, creme de pentear, sérum versus shampoo clássico. Percentual de danos térmicos evitados em 2 meses de uso. Então, eles têm maquinários lá dentro e eles vão fazendo esses testes e tal, e eles querem grandes números, então eles chegam nesses grandes números. Ai, Alan, mas tá com a linha completa versus um shampoo. Sim. Aí eu vou contar uma coisa pra vocês. A indústria toda faz assim. Eu não conheço nenhuma marca que faz diferente, tá? Então, ai, nossa, que é um Civic vilã. Não, não. É o padrão da indústria. Todo mundo faz assim, tá? Tecnologia ativada por calor. O sérum liso dos sonhos por uma semana. A linha cria uma barreira invisível na fibra. Uma semana de cabelos lisos. Taranana. Como que funciona esse esquema da cabelo liso por uma semana? Vou falar pra vocês. Essa linha foi muito pensada pra quem tem já o cabelo liso e gosta de deixar ele bem lisinho. E você vai conseguir isso sem muito esforço. Mas principalmente para quem alisa o cabelo. Porque para quem alisa o cabelo, a umidade ela começa a estufar o cabelo com muita facilidade. Pessoas que têm o cabelo ondulado, cacheado, crespo, quer fazer uma escova, uma prancha, quer que dure mais, ele vai ajudar. Mas é uma linha que durante o desenvolvimento foi muito pensada em quem alisa, tá? Porque grandíssima parte do público brasileiro alisa o cabelo. Então, com esse produto, o que você consegue fazer? Você consegue estilizar o cabelo. Então, o cabelo que tem progressiva, que ele vai estufando com a umidade, você vai ter esse bloqueio da umidade e vai evitar de estufar, porque liso por até uma semana. Porque assim, o balanço do shampoo com o sérum, ele é um balanço que foi bem pensado lá dentro para quê? Você lavou o seu cabelo, você pranchou. Gente, não tem nenhuma química de transformação nesse produto, tá? É balanço. Você pranchou, seu cabelo vai ficar liso, tá? Se você usar um shampoo que limpa demais esse sérum, pode ser que você retire demais e o seu cabelo volte a perder um pouco essa chapinha. Mas você ainda tem um pouco da chapinha. Então, quando você lavou, condicionou o seu cabelo de novo, ele ainda tá com um pouco desse alisamento da prancha. Você passa o sérum de novo e você só seca. Existe essa coisa de que a brasileira lava o cabelo de em torno de 3 vezes por semana. Dia sim, dia não. Então, por até 2 lavagens, você ainda consegue esse tensionamento do cabelo ao liso. Claro que você vai perder uma porcentagem desse liso cada vez que você lava. E talvez ele não te dure 7 dias, mas os testes que foram veiculados prometem isso. Aí, por que depois de 7 dias você tem que reaplicar a prancha? Porque já entende que você tá na terceira lavagem desse cabelo. E daí você já perdeu todo aquele efeito do liso da prancha que você fez 7 dias atrás, mesmo lavando. Então, eles indicam que você passe a prancha de novo para manter o cabelo sempre bem chapadinho, bem lisinho. Mas é o balanço dos ingredientes e os testes que são feitos dentro do laboratório, que daí eles conseguem afirmar esses claims. Até porque, gente, se eles não têm esses testes, denúncia no CONAR, eles não têm dossiê para entregar, eles levam multa. Então eles têm todos esses testes que comprovam esses resultados, que garantem isso, que asseguram que eles não vão ter nenhum problema. Então isso eles podem transmitir para o consumidor. E o consumidor deve ter esses resultados, conseguir esses resultados em casa também, tá? Então vamos ver aqui o que eu tenho de informações adicionais a esta linha. Riso dos sonhos a gente então tem os alfa-hidroxiácidos, a queratina vegetal, tem o shampoo, condicionador, o leave-in, nananana, cabelo liso e sem frizz por até 5 lavagens, né? Uma semana. Eu diria que não é até 5 lavagens. É que isso aqui, gente, eu pedi pro Google informações extras sobre o produto, ele me deu algumas informações extras, mas eu não vou concordar com essas 5 lavagens aqui, porque eu acho que é 3 lavagens. Mas é uma semana, tá? Indicação: cabelos lisos, ondulados ou já alisados quimicamente, ou para quem quer reduzir o frizz e ganhar alinhamento, tá? Costuma sair por menos de R$ 80. Olha, o Google me trouxe. Porque o Google tem a própria IA integrada, né? Daí ele que fez esse resumão para mim. Mas enfim, eu sei mais da linha do que o Google, pelo jeito. Lembrando, tem proteção térmica, vai fazer uma blindagem do frizz, usa-se com o cabelo úmido para escovar. Beleza? Agora a gente vai para a próxima linha que tem uma fragrância ainda muito parecida com Glycolic Gloss, muito parecida com Liso dos Sonhos, que a gente está falando de Bond Repair. Essa linha aqui, gente, deixa eu pôr na câmera grande.
Vocês já usaram Bond Repair? Para mim, isso daqui é uma das últimas grandes inovações do mercado, falando de cosmético, porque vem caminhando muito com o alfa-hidroxiácido que a gente acabou de falar, e eu falei que a gente ia falar de novo aqui. Deixa eu abrir aqui na apresentação de Bond Repair. É um produto que funciona em todo tipo de cabelo, tá? Esta linha aqui também, qual que é o esquema? A gente tem aqui, ó, 4% de complexo Bond Repair com ácido cítrico. Então lembra do complexo Bond Repair, que vão ser os ativos provavelmente de reconstrução com seus veículos, mais o ácido cítrico, que eu também comentei, que era o alfa-hidroxiácido, que a indústria vem utilizando muito. Como que nasceu esse esquema de Bond Repair? Só para dar um contexto. Nasceu com o Olaplex, o fundador, o cientista lá, o pesquisador da Olaplex, fundou a Olaplex com essa molécula. Eu não lembro o nome da molécula, mas enfim, ele criou uma molécula que supostamente consegue pegar duas pontes de enxofre e reconectá-las de forma cosmética. Que são duas pontes de enxofre? No nosso cabelo, a gente tem as ligações de hidrogênio e as ligações de sulfeto. As de hidrogênio, elas se quebram, se desestabilizam com água e elas se restabilizam quando o cabelo seca. Por isso que a gente diz que um cabelo, ele é melhor você secar o cabelo do que ele secar natural. Porque o cabelo, se ele ficar úmido e ficar com atrito, ele pode perder proteína, ele pode quebrar. E o cabelo já seco, ele já estabiliza as ligações de hidrogênio e fica mais resistente. A ligação de sulfeto é a ligação que evita que seu cabelo rompa quando ele está molhado. A ligação estrutural. Quando que essa ligação de sulfeto se rompe? Alisamento, coloração, descoloração. Ela é resistente a essas químicas ainda assim. Mas a intenção de um alisamento, por exemplo, é que quebre elas para que você consiga recompactar com o calor e os ativos da progressiva num formato liso. A descoloração e a coloração já é mais complicado, porque a gente não queria quebrar elas. Mas elas quebram com o pH da química, pH superalcalino, né? Elas acabam quebrando igual. A gente tem essa questão aí que a ligação de sulfeto, ela é o que segura. Uma vez quebrada, não tem como você religar ela de forma definitiva, tá? Então, o que se criou foi esta molécula de Olaplex que liga de forma sintética. Aí o querido vendeu a Olaplex e ele fundou a K18. Essa é a fofoca que eu conheço. Ele criou outra molécula semelhante e dizem que é a evolução. Eu já vi inclusive posts do pessoal falando que não, que só a Olaplex faz isso. E eu vi posts que a própria K18 foi lá e comentou: não, a gente consegue religar também. Claro que de forma cosmética, claro que de forma temporária. Você lavou o seu cabelo, você vai perder essa força e você volta. Como que isso funciona? Através do ácido cítrico, que ele é um ácido orgânico, é um alfa-hidroxiácido, com a combinação de moléculas, a gente não está falando de você pegar limão na sua casa e misturar com queratina vegetal, a gente está falando de cientistas dentro de laboratórios misturando complexos com ácido cítrico, eles conseguem chegar em moléculas pequenas que conseguem adentrar ao fio e fazer ligações mais fortes, tanto fortalecer as ligações de hidrogênio, quanto marcas alegam que conseguem também criar essas ligações entre duas ligações de enxofre de forma cosmética, tá? Então a gente. Elseve ela não é tão agressiva na comunicação, tá? Ela fala do fortalecimento da fibra num todo, principalmente nas ligações de hidrogênio. Ela não vem para o mercado com esse claim, apesar de que talvez esteja acontecendo. Mas eu acho que marcas grandes, muito grandes, elas têm um pouco mais de medo de ser tão arrojadas e de prometer promessas tão grandes, tá? Mas enfim, o que que a gente tem aqui, ó? Age na camada mais profunda da fibra, o córtex, exatamente, que é o que eu falei dos ácidos orgânicos, e ela faz ligações que fortalecem, né, ó? Recria, reconstrói e fortalece as ligações internas, restaurando a força desde o primeiro uso. Essa linha ela tem um produto diferente, que é o tratamento pré-shampoo, que ele vai levar aqui ó, 18% de ácido cítrico, que é a maior concentração da linha. Então vai até o córtex, a camada mais interna, onde realmente o dano acontece e é mais difícil de reparar. Então, linhas Bond Repair prometem isso. Gente, vou ser bem sincero, não são todas que fazem, tá? Não são todas que conseguem.
Porque tem muita linha que os caras simplesmente pegam qualquer ativo, botam em qualquer base, qualquer queratina e falam que é. Mas quando é uma marca grande assim, ela não vai querer se queimar, né, gata? Até porque ela é bem tradicional na hora de montar claiming e promessa, ela é tradicional na hora de falar. Então, se ela fala que vai até lá, é porque vai até lá, gata. Eles têm teste pra comprovar isso aqui. Antes do shampoo, com os cabelos úmidos ainda, você vai aplicar este produto, tá? Então, sou cacheada, uso muito creme de pentear. Entra no chuveiro, enxágua, passa, deixa 5 minutos e daí você pode seguir com a lavagem, tá? Então, a gente tem alguns cabelos aqui que foram aplicados o tratamento, né? Antes e depois. A linha completa a gente vai encontrar o pré-shampoo, shampoo, condicionador, máscara e o sérum. Aí eles falam aqui, ó, introduzindo a rotina completa de cuidados capilares, tão eficiente contra danos quanto um tratamento de R$ 600. Tá. Eles não podem falar, como eu disse, em publicidade, você não pode comparar com o concorrente. Mas isso aqui não é uma publicidade. Se eu não me engano, foi contra a Olaplex que eles fizeram mesmo. Como que você faz? Gente, muito simples, tá? Olaplex passo 3. É esse aqui que é o bafo da Olaplex? É, eu acho que é. Deixa eu ver aqui os claimings deles. Ó, 3 minutos antes do shampoo, exatamente. Clinical Results. Cabelos 3 vezes mais forte. Aqui, gente, achei o banner que eu queria. A gente tem aqui, ó, 10 vezes menos quebra. Versus cabelos 3 vezes mais forte. Então, assim, é briga de número, gente. As marcas brigam por número. 2 vezes mais maciez. Ó, aqui tá 3 vezes mais maciez. Meu Deus. Cabelos restaurados à sua força original, tá. Mas o que eles brigam aqui, ó, é pelo claiming de 10 vezes menos quebra, tá? Então, cabelo 75 vezes mais forte. 75% mais forte. Onde eles vão brigar é aqui, ó. Cabelos 3 vezes mais forte. Estrutura interna com o tempo. Tá. Não, aqui, ó. 3 vezes mais forte. E aqui, 10 vezes menos quebra. Então, eles chegam a essas comparações de números que daí eles vão pegar. E na verdade, assim, isso aqui é a comparação que cada marca tá dando, né? Mas eles pegam a rotina completa e testam rotina versus rotina. E daí eles criam esse claim de que ele é uma linha tão boa quanto uma linha de R$ 600, né? Tão eficiente contra danos quanto tratamento de R$ 600. Exatamente. Não estou garantindo, assegurando, mas eu tenho quase certeza que foi sim Olaplex, que eles compararam e chegaram nesse número aqui de R$ 600, tá? E esse produto também tem proteção térmica. Então, ele não é um óleo, também é um sérum com proteção térmica. E eu acho que a única linha que faltou pra gente falar ainda foi a linha de colágeno, né, gatinhas? Que é a linha que recém lançou, recém início de 2026, a gente tá na metade de 2026, então recém, é um baby, faz 6 meses que lançou. Informações que eu tenho da fonte, que Betinha me contou, gente. Quem é Betinha? Cientista global de L'Oréal Paris. Ela que coordena muitos estudos, ela que conversa com o público, que ajuda a traduzir a tecnologia. Eles queriam trazer ativos de wellness para dentro da conversa de L'Oréal, para dentro da conversa de hair care. Então eles começaram a manipular algumas moléculas e eles já tinham uma base de colágeno que eles usavam em skincare, que era na linha do Serum Duo. E eles queriam trazer isso para cabelo também. Eles já estavam com alguns testes muito legais mostrando isso no cabelo. Mas ao misturar com o magnésio, eles viram que ele forma uma estrutura muito parecida com o de um creme de pentear de cabelo cacheado. Ou de um, sei lá, um mousse, um fixador. Que ele cria uma rede polimérica em volta do fio, tipo uma rede, e isso ajuda a deixar o cabelo estruturado por mais tempo. Só que, qual que é a vantagem? Você não tem nenhum tipo de sensação de resíduo de laca. Você fica com o cabelo macio, igual qualquer outro sérum, gel sérum. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram esta linha, shampoo, condicionador e máscara, com os peptídeos de colágeno
que vão ajudar a amaciar o cabelo, vão ajudar a reparar a estrutura, porque o que que é um peptídeo para quem não sabe? A gente tem a proteína, que é a queratina. Quando você quebra ela, você consegue aminoácidos. E se você junta dois aminoácidos, você tem um peptídeo. Então, os peptídeos de colágeno são a junção de aminoácidos, que são ativos reconstrutores. Então, Alan, que etapa do coronograma entraria? Reconstrução. Alan, meu cabelo tá poroso. Serve? Serve, porque eles vão ajudar a uniformizar a superfície do cabelo. Então, tem a reparação, tem a redução da porosidade. São peptídeos de colágeno, são aminoácidos, são junções de aminoácidos, são blends de aminoácidos, são reconstrutores. O cabelo tá sem força, o cabelo com loiro, o cabelo, enfim, ele vai ajudar. E o sérum é o produto que tem proteção térmica e ele vai ajudar a manter o seu resultado por mais tempo. Então, se você fizer uma escova modelada, ela vai durar mais tempo. Se você fizer um babyliss, vai durar mais tempo. Se você quiser finalizar só com ele, o seu ondulado, seu cacheado, seu crespo, vai ficar uma boa finalização, tá? Por conta do que o magnésio consegue fazer junto com os peptídeos de colágeno. E aqui a gente também tem a arginina. Provavelmente eles foram chegando ali em várias combinações, eles decidiram que ter a arginina também melhorava ainda mais esse ganho de diâmetro do fio, essa redensificação do fio. E quando a gente fala de ganho de volume, gente, não é aquele volume, ai, vai parecer que eu tenho muitos mais fios na minha cabeça, nossa, vai nascer cabelo. Não. Ele vai pegar o seu fio que tá assim e vai fazer ele ficar assim. Tipo, ele vai fazer isso aqui no seu fio de cabelo. Também ele não vai fazer isso aqui, ó, no seu fio de cabelo. Ele vai fazer isso aqui, ó. E daí, no todo, você vai sentir. Ai, Alan, mas eu usei essa linha uma embalagem inteira e meu cabelo não encorpou. Se você trocar de linha e você parar de usar ele toda vez que você lava, você não vai ter esse efeito, porque o produto ele sai quando você lava. Então, ai, Alan, quero para sempre sentir meus cabelos encorpados. Pode usar ele todo dia para sempre. É isso. Mas aqui, aumenta a espessura da fibra e injeta volume saudável em 3 dimensões: raízes, comprimento e ponta. Ou seja, você vai ter o produto funcionando na raiz, comprimento e pontas. Você vai passar no cabelo inteiro e você vai sentir ele no cabelo inteiro. Aqui a gente tem algumas comparações. E é legal a gente falar que essas fotos, gente, elas não são com retoque. As fotos que L'Oréal usa, elas não são feitas retoque, tá? Então, claro, foi feito ali uma fitagem, secou o cabelo e ele ficou assim. E aqui foi feita uma escova, provavelmente, ou só deixou secar natural e o cabelo tem uma leve ondulação e ficou assim. Eu não sei exatamente, porque desse tipo de campanha eu não desse tipo de processo eu não participo. O que a gente sabe é que eles não fazem retoque, tipo assim, eles não fazem nenhum tipo de edição na imagem. Tirou a foto, é a foto. Eles não botam mais cabelo, eles porque a gente sabe que tem algumas marcas, alguma galera que eles jogam, tipo assim, ó, tem umas ferramentas de airbrush que você joga assim pro lado e o cabelo ganha corpo, ganha volume, eles não fazem isso. É, cabelos mais encorpados desde o primeiro uso, e sim, como eu disse, quando você lava, você tira, então quando você passa, você sente de volta. Alan, com o tempo, tem algum benefício? Tem um benefício, porque se a gente pensar aqui, o meu cabelo tem tendência a afinar. Ok. Se você não usar uma linha que tem essa intenção de redensificar, de te ajudar a redensificar o fio, pode ser que seu cabelo vá afinando com o tempo. Se você usa uma linha como essa, vai ajudar o seu cabelo a não afinar com o tempo. E se o seu cabelo não afinar com o tempo, ele vai ficar mais com um diâmetro maior. E você vai sentir mais densidade de cabelo. Entendeu? Então não é que, nossa, quanto mais eu usar o produto, mais o produto vai fazer ação no meu cabelo. Não é isso. É que menos o seu cabelo vai ser danificado pelo que você sempre faz no seu dia a dia. Entende? Então, cabelos mais cheios desde o primeiro uso, 12 vezes mais macios e até 72 horas de volume leve, elegante sem pesar. Tudo isso com medo da palavra volume. Gente, é engraçado o medo da palavra volume, porque lá fora se chama de Big Hair Day. É o cabelo grande, volumoso. Só que o que que é o Big Hair Day lá fora? O Big Hair é isso aqui, ó. É um cabelo com um volume de uma escova volumosa. Porque esse sérum, ele ajuda você a criar esse visual, porque ele, ele tem ele faz como quase uma repelência entre os fios, então seus fios não vão ficar tão grudadinhos, você vai ganhar um pouquinho de volume. Ele tem essa redensificação dos peptídeos de colágeno, então
você além de sentir o cabelo mais denso, você vai sentir também, você vai perceber que ele ganha mais volume visual por conta dessa repelência. Então você ganha esse Big Hair Day. Só que se você falar um cabelo com volume no Brasil, o povo vai achar que é um cabelo estufado, um cabelo que escovou e a escova tá saindo. Então eles têm muito medo da palavra volume, por isso que é um volume leve, elegante, sem pesar na comunicação. Cabelos mais densos, macios, desde o primeiro uso, creme de pentear com proteção até 230, assim como o sérum também tem. E os claims principais que vem aqui, né? 61% de volume, saudável, mais 12% de maciez, com complexo com peptídeo de colágeno. E eles deixam aqui também, né, falando da arginina, que é um aminoácido que vai ter uma ação mais a fundo na fibra. Eles não falam do magnésio, mas se vocês olharem, tem o magnésio sim na formulação. E essa é uma informação que só o seu cabeleireiro calvo favorito te traz. Então é isso, gente. Esse vídeo era pra ilustrar pra vocês. Ficou meio compridinho, né? Ficou meio compridinho, bicha. Mas era só pra ilustrar pra vocês a diferença das linhas, mas principalmente dos finalizadores, porque eles não são óleos. Então a gente vai encontrar aqui o óleo. A gente tem um bloqueio de umidade, principalmente para cabelos lisos e alisados. A gente tem uma reparação mais a fundo para quem tá com o cabelo mais danificado. A gente tem aqui para quem tá com o cabelo mais poroso, precisando de mais brilho. E aqui para cabelos finos e afinados. Cada linha tem o seu propósito, cada linha tem a sua solução, cada um tem o seu finalizador, que o único óleo continua sendo esse, tá? Esse foi o intuito do vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeo assim, ó, fazendo uma jornada por dentro da marca, me deixem aí nos comentários. Porque eu particularmente eu gosto de falar, principalmente de uma marca que eu conheço as coisas direito, né? Que eu posso vir falar, posso contar babados, posso contar fofocas, posso trazer informações da fonte, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. De verdade, tá? E esse foi o nosso review de quinta.